Agora nós vamos bater o papo aqui. Ficou sem o filme, mas vamos sem o filme mesmo. Deu para pegar aí? Deu para pegar o pedacinho do filme aí? Deixa eu ver quem é que está aqui. Bom dia. Bom dia, bom dia. Ô, Darli, bom dia. Bom dia. Marco ainda botou aqui, olha a gravação, né? Agora tá gravando. Mas vai dar para... Bom, esse pedacinho do filme, deixa eu explicar então, já que ficou sem a parte da gravação. Reporta esse cenário que, às vezes, alguns de nós já viveu, já experimentou. É um item só, né, que ele está falando ali do trabalho, da provisão, mas o tema da o tema da apostila é a gente se manter forte e corajoso. E são nessas horas de que há alguma instabilidade, de que há algo que não está funcionando propriamente bem, que a gente precisa lembrar disso. E essa semana eu estava vendo uma ilustração e gostei bastante, eu quero compartilhar com você rapidinho. Já falei um pouquinho sobre isso semana passada, quando a gente estava conversando sobre que tudo naturalmente tem o sentido de degradar. Lembra que a gente falou sobre isso semana passada? E eu estava pensando sobre esse modelo, essa ilustração, e eu vi também algumas pessoas falarem outras coisas que eu acabei associando a isso. Quando a gente está num rio, você já deve ter experimentado isso, né? Num rio ou então nessas piscinas de correnteza. Se você quer ir naquela direção, quer ir no curso do rio, o que a gente precisa fazer? Quem é que pode falar aí para mim? O que você precisa fazer se você quer andar no curso do rio? O que você precisa fazer? Só ficar parado. Hã? Ficar parado. O que mais? Só ficar parado. Fazer nada. Fazer Só nada. deixar a onda levar. E aí, o que mais? Você só confia, né? Você só segue confiando no curso que o Rio está tomando. Sim. A gente tem que boiar, né? Fazer nada mesmo, deixar a coisa fluir. E assim, naturalmente, tudo segue um fluxo. E a gente, embora a Bíblia ela seja muito clara para nós, de que a gente está no mundo e não faz parte dele, é como se a gente estivesse nesse rio, mas a gente não faz parte desse propósito, falando do mundo, da sociedade, as pressões e as direções que o mundo estão dando para nós, para a nossa casa, para a nossa família. E a gente... Ontem eu fui pregar na igreja aqui da Barra, Barra Olímpica. Nem sei se abriu uma nova vida aqui na Abelardo Bueno. É o Jason que está fazendo um encontro num hotel e tal, está começando. Ontem eu fui falar. Eu até comentei sobre isso. O mundo, a sociedade, está empurrando para nós um modelo, é um rio. E a gente tem duas opções só, né? Se a gente não consegue sair do rio, mas ou a gente boia e deixa a coisa caminhar, fluir, ou a gente percebe que talvez lá na frente não seja o destino que a gente quer chegar. O Felipe até falou assim, não, se você confia, se você entende o destino do rio, você deixa a coisa acontecer. Mas se você percebe que aquele negócio não é para você, que é a opção que eu e você temos no rio? Não sei se você já experimentou isso, é ruim. Já experimentou a correnteza levar? Qual é a opção que tem? Nadar, pô. A opção que tem é nadar. Nadar para um abrigo, sair daquele fluxo. Né? Não sei se você sabe, tem a Juliane, irmã do Juninho, uma vez foi até na igreja. Ela é bombeiro salva-vida. É uma menina. E ela é desse tamanho assim. Não sei quem conhece a Ju. A Ju é fera demais. Ela foi aí as primeiras colocadas da turma dela e tal. E tem circunstâncias que no mar não adianta você nadar contra a maré, você tem que deixar o fluxo sair um pouquinho, te levar um pouquinho
e sair para a lateral, nunca contra, né? A nossa sensação sempre é o quê? Nado para a praia, normal. Isso é o pensamento de qualquer... da gente que é leigo, a gente quer nadar para a praia, não, porque ali representa segurança. Na verdade, a gente pode nadar, tem que nadar para o lado, porque a gente sai daquele fluxo do mar, né? Que a onda vem um lado vem empurrando para frente e pelas laterais, é bom a gente estudar isso, né? Pelas laterais a água retorna, tem um fluxo de vinda e um fluxo de retorno. Mas por que eu estou falando isso para nós hoje? A gente sofre essas circunstâncias da nossa vida. E aí, como se manter, né? O que a Bíblia fala, Deus fala para Josué, cara, seja forte e corajoso. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode experimentar isso? E essas coisas se experimentam nunca quando está tudo bem. Essas circunstâncias a gente experimenta quando a gente está sendo levado pela correnteza. Então, a gente pode... eu estava dando uma olhadinha aqui na apostila, ela cita fases que é normal. A gente, quando as coisas não estão funcionando bem, a gente pensa onde que a gente está falhando, onde que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode alterar. E essa semana eu fiz até um post lá no Instagram falando sobre isso. Pô, se você puder anotar, anota essa frase aqui, é legal. Você e eu, né? A frase é o seguinte: você é a variável de maior importância para o seu futuro e a única que você consegue controlar. Você é a variável de maior importância para o seu futuro, para o seu sucesso, para a sua casa e a única que você consegue controlar. Por que a gente... aí a gente vai entrar no que a gente quer falar hoje mesmo. Naturalmente, a gente olha para as circunstâncias, olha, talvez ali, no caso do filme, para o desemprego, para a falta de oportunidade, e ele chega a falar uma coisa que a gente acaba não divulgando muito, a gente não faz propaganda disso, a gente não ora em voz alta, mas ele reclama com Deus. Ele fala, cara, eu estou fazendo tudo o que eu posso para prover para minha casa e você não me ajuda. E você não está fazendo nada, você não está nem se importando com isso. E a apostila vai trazer esses dois temas para nós. Eu não vou ler a apostila para a gente não perder tempo, porque eu gosto da gente conversar aqui, que acho que é mais relevante. Que é ler, todo mundo pode ler depois. Mas duas coisas que ele percebe, ou que ele toca, a gente se manter firme, embora ele revela, né? Antes ele fala assim, antes dele sair para ir para lá para ver esse segundo emprego, ele fala para a esposa dele, cara, eu sei que Deus vai me dar um emprego. Há uma convicção no coração dele. E em seguida ele está murmurando e resmungando porque Deus não está dando a mínima para ele, para a situação que ele está vivendo. Parece com alguém que a gente conhece? A gente é bastante assim. E o outro lado é que a gente acha que Deus não importa com isso. A gente acha que Deus está ausente, está alheio e tal. E aí, no meio dessa confusão, está a gente por dentro, né? Como é que a gente reage a isso? Como é que a gente pode reagir e se manter firme nesse propósito, nessa direção de continuar essa caminhada e ter força para nadar contra a maré? Porque infelizmente, a gente vê muita gente, inclusive na igreja, muitas famílias ou muitos pais que resolveram pular no rio e deixar a correnteza levar. Rodrigo, é assim mesmo, a vida funciona assim, as coisas se dão dessa forma mesmo, eu não tenho o que fazer, é assim mesmo. E a gente vai se cauterizando, a gente vai se acomodando com áreas da nossa vida. Então, como é que você acha? Quem quer falar um pouquinho sobre como é que a gente pode se manter forte, né, e corajoso, como Deus diz a Josué? Quais são as características que a gente pode ter dentro da gente para manter isso vivo dentro de nós? Eu anotei algumas coisas aqui, mas eu quero ouvir você primeiro aí, antes de compartilhar aquilo que eu tenho para falar aqui.
Quem quer falar aí? Se não, vou eu, hein? Então, bom dia para todo mundo. Fala, Marquinhos. Sim, pastor, eu acho que o caminho para a gente se manter, né, é justamente tentar lembrar de Deus. E nós convenhamos que muitas das vezes somos falhos com isso. A gente esquece, né, da fé que a gente mesmo professa, que a gente diz viver. E isso talvez se torna o ponto que, como é que eu posso dizer, atrapalha a nossa vida, sabe? Show. Alguém quer falar mais? É isso, Marquinhos? Tá dito? Tá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá. Vamos lá, então, nós aqui. Vai falar, Darli? Pastor, o que eu gostaria de pontuar é que, na verdade, é exatamente isso que eu está falando. Ele não pode deixar de continuar lutando para sair dessa dificuldade. Ou seja, a corrente ela vai realmente levando a um ponto que é um curso normal daquele rio, entendeu? Mas temos que lutar muito, ou seja, tentar sair pela lateral e encontrar uma saída para a dificuldade que a gente está passando naquele momento. As dificuldades elas são adversas, né? Ela coloca em xeque a todo momento a nossa capacidade de, de continuar lutando, mas não pode desistir, porque, como diz bem, ali está a nossa vida e nós estaríamos lutando pela nossa vida. E no caso da dificuldade familiar, você está lutando pela tua vida e pela luta e pela vida da tua família. Então a coisa acaba se transformando em algo ainda mais importante ainda, a necessidade de continuar a luta para sair daquela dificuldade, daquela adversidade. Show. Deixa eu ler para vocês aqui um verso. Eu nem tinha pensado nisso, mas lembrei desse verso aqui agora. É 1 Timóteo 5,8. Deixa eu abrir aqui para você. Tá na versão linguagem de hoje, a minha versão aqui do celular. Diz assim esse verso, preste atenção. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente de sua família, dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. É pior do que os incrédulos, né? Tem versão que fala incrédulo. Há uma responsabilidade que é sua e minha. Eu tenho... Às vezes eu fico um pouco pensativo até na forma... Como a igreja, de forma geral, trata algumas coisas, porque eu vejo muitas vezes assim, a igreja alguém está passando por alguma dificuldade ou alguma coisa assim, o plano, a resposta é sempre assim, cara, não, vamos orar a respeito disso. E é importantíssimo a gente orar, é extremamente importante, porque a gente crê que é de Deus que vem a estratégia, de Deus que vem, que Ele é quem abre as portas, né? A Bíblia fala sobre isso, que Ele abre as portas e ninguém consegue fechar, e se Ele fecha uma porta, ninguém consegue abrir. Isso é real, isso é verdade. Só que o livre-arbítrio que Deus nos deu põe uma barreira entre nós intransponível para Ele, porque Deus não pode pegar seu coração e colocar na posição certa. Ele não consegue colocar a gente com o pensamento certo. Essa responsabilidade é nossa. Ele nos deu para a gente doutrinar e comandar o nosso pensamento, a forma como é que a gente vai reagir a qualquer circunstância. E aí o que acontece? Muitas das vezes, os irmãos e a igreja falam assim, não, cara, eu vou orar por você. E a gente batalha no mundo espiritual, e é importantíssimo, mas a gente às vezes esquece de batalhar no mundo real, que não, cara, o que eu posso te ajudar especificamente para você sair dessa situação? Não, o que a gente pode fazer que é possível humanamente fazer?
Porque eu vejo muita gente tá passando por algum momento difícil, ou na família, ou em qualquer área. As pessoas oram, e só oram. E não mudam o seu comportamento, não mudam a sua atitude em relação a isso, né? Não se tornam fortes e corajosos, não, cara, para batalhar sobre aquilo. E outro dia eu vi uma frase que eu também gravei. Deus deu a nós o direito, né? A primeira Bíblia fala o direito de sermos filhos, mas ele deu a nós o direito da gente ser próspero, da gente ter uma família abençoada, da gente ter uma descendência completamente transformada por causa da sua escolha, da sua decisão, né? Deus deu o direito da gente ter acesso a Ele, da gente ter uma vida abundante. Ele deu a nós direitos, mas Ele não vai empurrar isso na nossa vida, que se fosse assim, era só a gente seguir boiando no rio, a coisa automaticamente ia acontecer. E por que a gente vive vidas diferentes? Por que as pessoas vivem vidas diferentes? Tem famílias diferentes, tem trabalhos diferentes. Tem uma questão que é particular de dom e de cada um caminha para uma área e tal. Mas para pensar, se quem tem mais de um filho, a gente trata eles de forma igual, tecnicamente, né? Na nossa casa, quem tem mais de um filho. Por que eles se tornam pessoas diferentes? Não deveria ser igual? Se eles tiveram as mesmas oportunidades, se eles tiveram a mesma escola, possivelmente, ou coisa parecida, não deveriam ter uma vida igual, mas são completamente diferentes. Com Deus, ele funciona da mesma forma. Ele deu a você direito de acesso a ele total. Mas direito é uma coisa. Direito é uma possibilidade, é um potencial. Mas o quanto você e eu, a gente vai usufruir desse direito. O quanto a gente vai pôr em prática o direito de acesso, sabe? Eu tenho pensado bastante sobre isso, porque eu não sei você, mas eu acho que eu nunca fiz isso. Você já escreveu na academia, não foi? Quem já aí, os corajosos aí? Já escreveu na academia, não foi? Ou então, não sei, alguma coisa. O que você já contratou que você não fez? Um curso online, sei lá. Você pagou, você tem o direito. Então, assim, no caso da academia, para ficar mais ilustrativo para a gente, você pagou a academia lá, aí você pode fazer 10 atividades lá. Você vai lá, corre na esteira e vem embora. Quando muito, né? E aí, por que você não faz outra coisa? Está disponível para nós. Quando Deus fala para Josué, ele fala algumas coisas importantes. Ele fala assim, cara, Moisés morreu. Primeira coisa que ele faz é o seguinte, agora não tem mais Moisés, agora é você que está no comando. E ele fala o seguinte, ó, seja forte e corajoso, mas antes um pouquinho ele fala assim, ó, eu vou estar com você assim como eu tive com Moisés. A gente fala assim, Rodrigo, se eu tivesse lá e ouvisse Deus falar comigo, seria completamente diferente. Vou falar para você dilemas que eu passo. Às vezes eu acho que todo mundo queria isso. Que se estivesse em algum lugar, aí ou você abrisse a Bíblia e lesse um verso, tipo assim, Rodrigo, com meu nome, inclusive. Faça isso, aquilo, tome aquela decisão, não tome essa, vá por aquele caminho e não vá por esse. Ou então que a gente estivesse num culto do reteté, viesse aquela irmã do coque, colocasse a mão na minha cabeça, Deus mandou te dizer isso aqui, cara. Não faz esse negócio, faz aquele, vende aquilo, faz aquilo outro, resolve aquilo, cuida do teu filho porque ele está precisando disso. Quem queria isso? Todo mundo quer. Mas Deus não funciona assim, porque tem uma parte da gente que faz parte do direito. Você tem direito de buscar essas coisas, você tem direito de buscar essa informação, você tem direito de buscar essa, mais do que informação, direção. A Bíblia garante para mim e para você que os filhos são dirigidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. É uma garantia. E por que a gente não usufrui dela a 100%? Porque tem uma série de questões, eu anotei aqui. Primeiro é certeza. A gente fica assim, será que Deus falou comigo mesmo?
Será que é coisa da minha cabeça? Ou será que só acontece comigo isso aí? Quem quer falar sobre isso aí? Um corajoso. Ninguém? Vou eu aqui de novo, vou continuar. Primeira coisa é certeza de que Deus falou. Será que Deus falou comigo mesmo? Será que é Ele que está me direcionando? Será que são coisas da minha cabeça? Outra coisa é confiança. Nessa questão que a gente estava falando aqui sobre a provisão, caramba, quando a gente... Jesus está falando para os discípulos, ele fala no finalzinho desse trecho, quando ele fala assim, você já viu as flores do campo? Você já viu os lírios? E ele começa, os pássaros, eles... No contexto, ele está dizendo, olha para essas coisas, as flores do campo, elas não trabalham nem fiam, não fazem esforço nenhum e se vestem de forma mais bela. Ele faz até uma comparação que nem Salomão, que foi o cara mais rico que pisou na terra, ele se vestiu como cada uma delas e depois ninguém vai ver. Já vou deixar você falar aí, Celso. Ninguém vai ver e elas vão secar e vão morrer. Os pássaros também não estão preocupados. Eles não trabalham, mas eles confiam que o alimento virá. E ele faz essa comparação. Cara, vocês valem muito mais do que as flores do campo, do que os pássaros. E ele fala uma coisa que isso me marca pra caramba. Ele fala o seguinte, vocês são não é os ímpios, eu não me lembro se é ímpios. São as pessoas que não têm relacionamento, não têm uma aliança com Deus, que se preocupam com essas coisas. Porque lá no início do verso ele fala que a gente não tem que se preocupar com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber. Ele fala o seguinte, seu pai que está no céu, ele sabe que você precisa de cada uma dessas coisas. E por que a gente não consegue ler esse verso e da mesma forma que Josué, matar no peito e falar, cara, beleza, tá tudo garantido. Agora eu já despreocupei. Já tô tranquilo. Fala aí, Celso. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Eu estava aqui, você estava deu oportunidade para que algum de nós falasse, né, sobre a atitude de Deus na nossa vida. E eu vi um silêncio e, de repente, Deus começou a me incomodar. Falei, pô, mas você teve a ação de Deus e não falou, não exemplificou, até porque vai dar a impressão que Deus não está agindo nas nossas vidas, né? Não, e aí eu falei... A gente acha que não tem que entender assim. Às vezes é só questão de não querer mesmo. E é normal, não tem que ficar... Mas já que você está incomodado, manda bala. Não, eu achei até que ele estava me catucando aqui agora, porque eu tenho que falar. Pode ser, ué. Então, o que acontece? Essa semana eu tinha que apresentar um documento para uma determinada administração e eu tinha procurado em vários lugares. Só que na sexta-feira eu estava procurando num bolo de documento que não tinha nada a ver, que eu achava que eu não ia encontrar, mas eu estava sendo incomodado a procurar ali. E, de repente, eu falei, pô, será que é Deus que está me mandando procurar nesse lugar? Será que é Deus que está me mandando procurar nesse lugar? De repente, quando eu levanto os papéis, o documento que eu estava procurando estava naquele lugar ali. E tudo indicava que não tinha nenhuma condição daquele documento estar naquele lugar. E eu estava perdido, sem saber o que fazer. Mas posso te dizer que Deus me direcionou para procurar o documento naquele lugar e meu dia foi assim, só louvando e engrandecendo Deus por ter me dado aquela direção. Visão humana, com certeza eu não ia procurar ali, mas visão divina me deu o direcionamento do que eu tinha que fazer naquele momento. Tá? Só para fixar a obra de Deus na sua vida. Tá bom? São pequenos detalhes, gente, que às vezes a gente acha assim... Eu já tive esse pensamento assim, e a gente ainda tem, cara. É uma renovação, como o Paulo fala mesmo. Às vezes a gente acha assim que, pô, é muito pequeno, né? É insignificante isso para Deus. A gente não rola esse pensamento, assim. Isso aí, pô, Deus vai se importar com uma bobagem, com um documento. A gente já ouviu, né? Eu já ouvi vários testemunhos aí do pessoal falando do estacionamento, né? Agora não, que de forma geral tem menos carros na rua, mas a gente falou assim, eu oro para Deus me dar uma vaga. A gente fala assim, pô, parece que a gente está usando Deus da forma errada, né? Não rola um pensamento desse tipo? Quando, na verdade, cara, Deus quer participar de cada momento da nossa vida. E eu não sei como você entende isso. São essas experiências, essas pequenas vitórias
que vão fortalecendo a nossa confiança e a nossa certeza daquilo que ele falou a nosso respeito. Isso eu acho que é nosso dever experimentar cada uma dessas coisas, porque senão a gente... talvez você já tenha vivido isso. Não sei, talvez dirigindo um carro, né, quando você foi aprender a dirigir, tem gente que é bom demais na teoria, né? E você fala, beleza, seu pai, sei lá, quem ensinou você a dirigir, senta você ali no banco do carona, fala assim, não, cara, você faz o seguinte, ó, você aperta a embreagem, você passa a marcha, depois você acelera um pouquinho e vai tirando o pé da embreagem e tal, e aí tem toda uma explicação. E em várias coisas na nossa vida, gente, às vezes a gente estuda, às vezes a gente ouve exemplos, acompanha e tal, e a gente fica bom na teoria. A gente sabe, se você falar, Rodrigo, descreve esse procedimento aqui, alguém vai escrever, beleza, mas o cara não consegue tirar o carro do lugar. É a mesma coisa, e aí pode ser que seja duro para você eu falar isso agora, mas eu vou falar assim mesmo. A gente vai para a igreja todo domingo, a gente ouve um monte de palavra, a gente percebe, né, quando o inferno está apertando a nossa vida ou quando as circunstâncias não estão indo tão bem. A gente sabe o que deveria ser feito, mas continua boiando, sabe? Continua seguindo o fluxo do rio, continua deixando as coisas acontecerem simplesmente, sem se tornar alguém ativo para isso, sem se... Tá, alguém mandou uma mensagem para mim aqui, eu parei para ler. Sem tomar uma iniciativa, sem assumir o verdadeiro comando. Esses dias eu estava vendo um cara que, dando curso, né? Existe uma margem gigante de pessoas que fazem curso online, ou vários cursos mesmo, até o da faculdade. O percentual que conclui é ridículo. Inclusive na EBD funciona assim. Menos, né? Obviamente. Mas, às vezes, a gente já teve turma na EBD. Eu não sei se o Jefferson tem esses números aí. Mas a gente teve turma, por exemplo, de começar com 60 e terminar com 15, com 10. A gente está falando de evasão de 80%, 70%. É muita Não tem os números não, pastor, mas é isso mesmo. É por aí, né? Acontece sim. Isso em todo lugar. Por que isso? Olha só que louco. Olha só o raciocínio, como é a mentalidade, como é que é a mente humana. A pessoa... na EBD ainda é pior ainda. Por quê? Tem aqui um tema específico, um propósito específico. Se você se inscreve naquele dia, você sabe que, se você escreve naquele tema, você entende que você tem sentido para você crescer sobre isso. Se você está aqui, não é só porque você não tinha nada para fazer hoje. Acho que você quer crescer, você quer aprimorar. Não, eu espero que seja isso. Beleza. Não tem, é de graça. É dentro de casa. E ainda assim, um monte de gente fica pelo caminho. E aí depois, acontece o quê? A vida continua rolando. Não mudou nada, não mudou a atitude. Aí ele estava falando o seguinte, que ele falou assim, encontra um aluno meu, falou assim, cara, eu estou no seu curso e tal. E o curso do cara era para ele... para você botar um produto digital na internet, né? Vender um curso, um produto digital. E eu estou me envolvendo um pouco mais com isso, eu vou fazer um curso na área de finanças. E aí o cara falou assim, cara, aí ele pergunta duas coisas. Você assistiu o curso todo? Pô, sei lá, o curso deve ter 8 módulos. Ele falou, não, cara, assisti o módulo 1, o módulo 2, e depois fui logo lá para o módulo prático, sei lá. Botou o curso no ar? Não, botei, tá rolando. Tá capenga, tem algumas coisas que tem que ainda ajustar, configurar, das ferramentas e tal, não tá ainda, mas tá rolando. E aí ele falou assim, que show então. Aí ele falou assim, cara, mas tem um monte de gente, e a maior parte, infelizmente. Ele falou assim, eu encontro gente na rua, o cara fala assim, cara, eu sou teu aluno. Ele falou, cara, que ótimo, que show. Já assisti o curso. Assisti, cara, assisti 3 vezes, cara. Fiz um resumo, anotei tudo que era mais importante e tal. E aí, botou o curso botou o produto no ar? Não, cara, ainda não. E às vezes a gente
trazendo para o nosso contexto aqui, eu sei que é duro, porque é duro para mim. Eu corto em mim antes de cortar em você aí. Porque a gente está no ambiente da igreja, a gente está num ambiente saudável, a gente está ouvindo palavras de vida, né? A gente tem acesso, né? O direito de acesso pleno. É como, nessa hora eu ouço Deus falando no meu espírito assim, aí, Rodrigo, está vivendo a vida abundante que eu conquistei na cruz? Aí eu falo assim, cara, eu já li a Bíblia, eu já li um monte de verso, eu já fiz um monte de curso, eu já participei de um monte de culto, mas não estou. Não é uma sensação assim... A gente deveria ficar mais indignado com isso, sabe? Talvez seja isso que eu quero provocar em você hoje. Gerar em nós uma indignação. A gente está se contentando com uma vida mediana, uma vida medíocre, sabe? Diante de Deus, eu não estou falando da vida secular, mas isso é a mesma coisa. A gente se contenta com a vida normal. Todo mundo tem essa vida. Só que não é todo mundo que tem essa vida. Tem gente que está tendo experiências com Deus fantásticas, fantásticas. Eu tenho orado por isso. Falei, cara, Deus, olha só, se esse cara está vivendo isso, eu quero isso para minha casa, para minha vida. Mas eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, eu vou ter que, tipo assim, confiar de forma extrema. Vai doer, vai, porque quando a gente confia totalmente, você abre totalmente mão de controlar qualquer coisa. A gente precisa viver como os pássaros e como as flores. Tem que deixar, tem que abrir mão, não tem jeito. E só que é difícil. A gente, né, a humanidade nossa grita, o racional grita demais. Só que por causa disso a gente deixa de experimentar as coisas grandes. E pode ser muito doido, mas quando a gente abre mão de controlar as coisas, quando a gente abre mão de escolher as coisas, aí é que a gente realmente está sendo forte e corajoso. Porque acho que a maior verdade é que para você ser corajoso diante de Deus é ser corajoso ao ponto de não decidir mais nada, permitir que Ele escolha as coisas, os destinos da nossa vida. Mas não era para lá que eu queria ir. Tudo bem, mas você não escolheu isso? A última coisa que eu quero falar antes de ouvir você é que o que aconteceu no Calvário foi isso. Deus deu a você o direito de ser comprado pelo sangue. Quando você aceita o sacrifício de Jesus na cruz, você aceita ser comprado por esse sangue. E quando a gente aceita isso, a gente perde o direito realmente sobre nós. Não é nossa mais a vida. Mas é difícil, eu entendo. A humanidade grita. Mas a realidade de quem nós somos é isso. E Deus, como Pai, Ele só queria que a gente vivesse esse plano pleno, tá? Esse plano completo. Não sei se você tem alguma coisa para falar a respeito disso aí. Você estava falando sobre confiança, sobre colocar nas mãos de Deus e como isso é difícil, né? Como a gente muitas vezes quer tomar o controle. E eu lembrei até de uma pregação sua, tem uns tempos já, isso já deve ter uns 2 anos. Eu nunca esqueci, tem muito a ver com isso. O senhor pediu para a gente fazer um exercício de imaginar como seria 2 pessoas escrevendo com a mesma caneta. Ou então 2 pessoas tentando controlar um automóvel, né, usando o volante ao mesmo tempo, né? E assim, a gente não iria conseguir, né? A gente não iria a lugar nenhum, né? E muitas vezes, no momento de dificuldade, a gente quer fazer isso, né? A gente quer colocar na mão de Deus e, ao mesmo tempo, fazer do nosso jeito, né? E acho que é aí que está o problema, né? A gente não vai a lugar nenhum, né? Então, é a gente poder realmente confiar, como o senhor mesmo disse, não é fácil, não é um exercício muito legal de se fazer, mas são nesses momentos que a gente cresce e a nossa confiança, a nossa intimidade com Deus, a nossa relação, ela é algo que está na Escritura. Como diz na Escritura, nós podemos Cortou aí. alcançar esperança, né? E através da esperança, perseverança, né? E a gente vai crescendo cada vez mais. Cortou um pouquinho, Felipe? Foi só para mim que cortou aqui, cortou para todo mundo? Cortou para todo mundo. Tá, beleza. Cortou um pouquinho, mas
esse exemplo eu lembro dessa pregação. A gente vive, cara, esse dilema, né? A vida é como um carro, né? A nossa vida é como um carro. E o veículo, né? O veículo é o corpo, né? E o volante ali é o pensamento. E o tempo todo a gente está isso, né? A gente ora, fala assim, e quantas vezes a gente até num retiro, você fala assim, não, Deus, toma conta da minha vida, você num momento de intimidade com Deus, né? A gente fala assim, ó, a minha vida é toda tua e tal. A primeira escolha que a gente vai fazer, a primeira escolha que a gente precisa fazer, a gente segura, a gente não entrega totalmente, né? E são essas coisas que a gente acha que a gente vai ficar vulnerável, né? A gente, humanamente é isso que a gente pensa, né? Não, pô, e se Deus escolher uma parada ruim para mim? Não é isso? Ontem, eu não sei se você sabe quem é Chris Gardner? Você já ouviu falar o nome desse cara? Deixa eu situar para você quem ele é. Quem já viu aquele filme Em Busca da Felicidade? É Em Busca ou A Procura da Felicidade? Acho que é Em Busca, né? Em Busca da Felicidade, não é? A Procura da Felicidade. Procura. Com o Will Smith. Procura. Com Will Smith, A Procura da É A Felicidade. Procura, né? Eu fiquei sem saber se era Em Busca ou A Procura. Mas esse cara, o Chris Gardner, foi quem escreveu esse livro. O filme retrata a história dele. E ele falou o seguinte, por um acaso eu escutei isso ontem. Eu ouço muita gente, cara, eu curto, eu amo demais isso, porque são essas coisas que a gente... Uma coisa que alguém fala aquela frase, e ele estava falando assim, que ele tinha 28 anos quando aquilo aconteceu, né? O menino, ele com um filho pequeno, no filme, o filho tem uns 4 ou 5 anos, né? Ele fala que na história real, o menino tinha 2 anos e meio. Então, usava fralda ainda, o que piora ainda mais as circunstâncias, né? Se você não viu esse filme, vale a pena ver. É uma história de superação fantástica, uma história real, tá? E aí, ele está falando o seguinte, que ele foi no programa da Oprah e ela perguntou para o filho dele, falou assim, cara, você era muito criança quando tudo isso aconteceu. A história mais dramática, vou contar só esse pequeno spoiler para você. Ele chega ao ponto de dormir no banheiro público do metrô com o filho. O menino e ele não tinha onde dormir. Era uma confusão ele deixava o menino na creche para trabalhar, não tinha onde morar e tal. Foi terrível a história, vale a pena você ver. E aí ela pergunta para o filho assim, cara, você era muito pequeno quando isso tudo aconteceu e tal. Ele dá aquele testemunho dele ali e ela pergunta para o menino, o que você lembra? O que mais te marcou nessa história? O que mais te marcou nessa fase da vida de vocês? Esse cara depois ficou bilionário e tal, é muito legal a história dele. Mas o menino responde para ela, olha só, eu era muito pequeno, eu não lembro de tanta coisa. Eu lembro da gente passar algumas dificuldades, não ter um lugar fixo para morar. Mas a coisa que mais me marcou é que quando eu olhava para cima, meu pai sempre estava lá. Cara, quando ele falou isso, na hora eu falei assim, 2 coisas que veio na minha cabeça, na hora, né, aperta a gente. Ele falou assim, eu falei assim, eu quero ser esse cara para o Guilherme e para a Isabela. Eu quero ser, independente de que circunstâncias. Eu já falei isso, uma coisa que meu pai me falou, vou te dar um exemplo pessoal meu. Uma vez eu tive uma DR, não sei como é que a gente pode dizer, com meu pai, bastante intensa. Não lembro se eu tinha feito uma bobagem, mas acho que nesse caso não. E ele falou assim, cara, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Não importa o que aconteceu, não importa se você errou, não importa se teve um problema seríssimo, não importa o que acontecer. Eu sempre vou estar do seu lado e eu sempre vou estar lá. Meu pai disse isso para mim. Eu já disse isso para meus filhos algumas vezes. Foi uma coisa que eu tenho 44 anos, isso deve ter aí uns 30 pelo menos, e nunca mais eu esqueci disso. E quando ele falou isso, eu falei assim, cara, eu preciso reforçar isso nos meus filhos. Mas automaticamente eu percebi Deus falando para mim assim, Rodrigo, você precisa ter essa certeza em relação a mim. Você precisa ter essa confiança de que independente de qualquer coisa que você passe, independente do lugar que você estiver,
eu vou estar lá. E é uma coisa que a gente precisa experimentar. Não tem como a gente viver da teoria, sabe? Não tem como a gente viver, igual a gente estava falando agora há pouco dos cursos. Não tem como a gente viver uma história dessa sem experimentar. Mas como é que experimenta? É entregando o controle, é se rendendo. Entendeu? É tentando nadar contra a maré e chegar à conclusão que, olha, eu não estou conseguindo sozinho, pai. Se o senhor não agir, eu vou afogar. Então, é tipo isso. Essa semana atrás aí eu conversei com o pastor Elinho um pouquinho, inclusive ele está lá na igreja agora. Se eu fosse você, não perdia o culto hoje, cara. Não perdia de jeito nenhum. Ele é um cara que eu amo demais, é um cara muito fera, né? Tem sempre uma palavra abençoadora. Mas ele falou assim, Rodrigo, eu já experimentei algumas vezes isso. Mas para você fazer isso, tem que experimentar, tem que pular. Ele me deu um exemplo uma vez, vou falar isso só para eu estou falando, vocês não estão falando nada hoje, hein? Ele falou assim, cara, andar com Deus tem uma característica bem engraçada. Ele falou assim para mim uma vez, em 2016, eu tinha que tomar uma decisão muito importante, que era em relação ao meu trabalho e tal, uma atitude bastante relevante que eu precisava tomar. E eu fui conversar com ele, ele falou assim, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. A vida com Deus, cara, é igual, sabe a prancha do pirata, no navio do pirata? É igual a prancha do pirata. Deus coloca a gente naquela prancha ali. Aí as circunstâncias vão empurrando a gente, e a gente vai percebendo a direção de Deus. A gente vai percebendo a direção de Deus e a gente vai caminhando nessa prancha. Chega num momento que Deus fala pra gente assim, Rodrigo, olha só, cara, tá tranquilo, pode pular. A gente chega na ponta da prancha. Ou a gente é alfinetado pelas circunstâncias e continua alfinetado, ou a gente pula na confiança. Sabe? Ou a gente se perde totalmente o controle, que quando você pula da prancha, o que você vai encontrar embaixo? Nada mais você controla. E Deus pede isso da gente, cara. Agora você precisa pular. Chegou o ponto agora do teste, né? do estágio de crescimento, que você tem que confiar totalmente. E aí, eu vou voltar para o início da aula que eu falei sobre aquela frase, né? A única variável que a gente controla é a gente mesmo. Para a gente tomar essa ação, a gente só precisa controlar uma coisa: a paz no coração e o pensamento que rola na sua mente. E permitir que ele controle o resto. É um treinamento que a gente está vivendo. Mas eu creio que Deus está nos chamando para essa qualidade. Já chega a gente de andar na praia. A praia é segura, né, a beirinha da praia ali é seguro, é até legal, a água molha a gente. Mas tem uma coisa que não tem como, não tem outro jeito. É raso. É raso. Deus está chamando a gente para viver uma vida de profundidade, sabe? Uma vida de confiança. E chega da gente viver, em qualquer circunstância da nossa vida, uma vida rasa. Ah, Rodrigo, eu prefiro a segurança. Eu também prefiro. Então pula no braço dele, sabe? Chega de viver uma segurança humana e viver uma vida rasa em todos os sentidos. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Eu até anotei aqui que é um teste de fé. O tempo todo sendo testado. Posso contar, então? Vocês falaram tanto em água, tanto em afogamento. Posso contar minha experiência de afogamento? Pode. Bem curioso, tem a ver com algumas coisas que você falaram, né? De confiança, de tudo. Eu devia ter 1 ano de casado. Eu estava com uns 24. A minha esposa é 3 anos mais nova que eu, então estava com 21. Né? E o meu irmão devia ter 1 ano de casado. Esse meu irmão são 7 anos mais novo que eu, devia ter 17. Estávamos na Praia da Barra e a gente, né, nadando ali, ela na areia, eu e meu irmão, a gente pegar jacaré, né? Jacaré. Isso. Todo mundo e a gente estava todo mundo tem 40. Não, eu já estou um pouquinho mais, estou com 52 agora. Então, a gente pegando jacaré ali no banco de areia. De repente, o que aconteceu? Esse banco de areia ficou mais para a minha esquerda. Eu caí na chamada vala, né? Só que a gente já estava pegando jacaré há um bom tempo. Era tipo assim, a última onda. Eu falei, vou parar a descansar. Quando eu caí na vala, aconteceu isso que você falou, a gente comentou. Você falou muito tempo aí hoje durante a aula, né, da gente querer nadar contra a correnteza, contra a maré. Eu quis voltar para o banco de areia que estava à minha esquerda, né? E não se faz isso. A gente tem que ir com fluxo, seguindo o fluxo do mar. Eu tinha que ir para a direita, isso é,
me aprofundar mais na vala, eu ia passar, ia chegar na areia. Não aconteceu isso. Eu tentei lutar para voltar para o banco de areia. E quanto mais eu tentava, mais eu ia para longe do banco de areia, para longe da praia. Chegou um ponto de eu estar exausto. Quando você toma a primeira golada você desce, toma a primeira golada de água salgada, você meio que desespera. E o cansaço bate. Nisso, meu irmão me viu, né? Ele falou assim, o que tu tá vendo? Eu falei assim, me ajuda aqui que eu tô me afogando. Aí ele veio para perto de mim, assim, tentou me segurar um pouco, né? Para eu respirar um pouco. E nisso eu já estava vendo as pessoas assim na areia desse tamaninho, porque a gente foi sendo levado para longe, né? Pequenininho. E aí desci de novo, tomei mais uma golada de água. Aí teve uma hora que numa das vezes, que eu não sei quantas vezes eu desci, que eu perdi as forças e estava praticamente me afogando, eu lembro que passei assim uns segundos, 2 segundos debaixo d'água, e nisso, isso era um sábado, me vem na mente a esposa que estava lá na areia, o pensamento da gente, a mente é muito rápida, história, voa, conta, passa a tua vida toda na tua frente. Eu pensei assim, rapaz, a minha esposa está lá na areia, meu irmão não tem carteira, o carro, quem é que vai levar eles para casa, o que eles vão fazer aqui? Pessoal, aí, cara, é muito doido isso. Eu falei assim, pessoal, na mocidade, amanhã à noite na igreja, caraca, eu não vou estar lá, vai estar chorando por mim. Eu falei, caraca, meus pais, passa muita coisa na cabeça da gente. Mas aí chegou na hora, quando meu irmão me viu isso, me puxou assim, eu ainda tinha cabelo naquela época, mais um pouquinho, me puxou e eu consegui respirar. Isso que eu respirei, eu empurrei ele assim, ó, falei assim, se salva, porque eu já fui, cara. Ele, não desiste, me incentivando, né? Só que quando eu subia para respirar, eu segurava nele, eu via que ele descia, que não tinha jeito, eu estava exausto. E a gente pedindo socorro, balançando o braço. Sempre que eu chegava em cima, eu balançava o braço pedindo socorro. E, de repente, rapaz, Deus manda um surfista, cara, que estava próximo, ele estava saindo também. E ele viu a gente lá no sufoco, e pensei que vocês estavam bem, cara, que vocês estavam nadando. E foi lá e foi que ajudou a gente. Logo em seguida chegaram os salva-vidas, né? Mas aí o surfista já foi ali o suficiente. Então é providência disso, de Deus, né? E a gente confiar. E quando esse surfista chegou, eu fui assim, abracei a prancha de surf e fui botando a cabeça assim de exaustão, né? Deitando. Rapaz, quando o salva-vida viu isso, me deu um tapa na cara. Não, cara, não faz isso não. Se você apagar aqui, já era. Enfim, mas consegui chegar na areia. De tão exausto, eles tiveram que me carregar até a areia ali e consegui botar a água toda para fora. Me deram um refrigerante para beber. O troço foi bater assim e voltar. Mas estamos aí. Show, Marcelinho. Uma coisa que, né, acontece, a gente, às vezes, a gente quer lutar sozinho, a gente quer lutar... Eu lembro que ele ter falado isso para mim. Rodrigo, ó, tá aqui, ó, né? A gente quer lutar com a força humana. Deus não convidou a gente para isso, sabia? Ele quer que a gente seja forte e corajoso o suficiente para confiar nele. Cara, eu falei de vocês, foi domingo passado que o Ednei pregou sobre isso, né? Nem me lembro, mas acho que foi domingo passado. Ele fala sobre os leprosos, que a Samaria tinha cercado Jerusalém, e os caras fazem 4 camaradas só leprosos, eles não podiam entrar na cidade e o exército inimigo tinha sitiado, então ninguém entrava, ninguém saía, não tinha mais comida. E os caras falaram o seguinte, cara, a gente está morrendo mesmo, vamos no arraial dos inimigos. E eles saem em direção ao arraial dos inimigos e percebem, eu não vou nem falar que se percebiam a direção, o que aconteceu, mas foram até lá. E quando eles chegaram lá, não tinha ninguém no arraial. E depois, aí a Bíblia relata que os inimigos, eles ouviram um grande e numeroso exército chegando, ficaram com medo e se retiraram, deixaram tudo, todos os despojos. Às vezes o que falta é só a atitude. O que a gente está falando aqui é a postura, é a atitude de... O que 4 camaradas iam resolver diante de um exército? Nada. Como o Marcelinho tá falando assim, é atitude, cara, de mesmo exausto permanecer ali, cara. Eu não vou boiar,
né? Eu não vou deixar a coisa fluir, eu vou continuar lutando. Beleza, gente? Espero que você ponha isso em prática aí. Continue sendo forte e corajoso aí para conduzir sua família, né? Tem muita gente que depende de você. Ah, Rodrigo, mas depende de mim só para eu manter. Não, cara, depende de você estar presente. Depende da sua presença. Então, fique firme, não desista. Vamos seguindo a nossa caminhada aí. Deus tem planos bons para nós, para o nosso futuro, tá bom? Isso aí. Pastor, Fala, tá me Darli. ouvindo? Tô. Deixa eu te falar. Primeiro, muito obrigado por todas as palavras, por tudo que foi nos ensinado hoje. Foi muito edificante, viu? Muito obrigado Legal. mesmo, tá? E eu queria apenas te dar uma pequenazinha notícia, né? Do Guilherme. O Guigui tá aqui comigo, Ah, entendeu? meu filho. Darli, hoje esse final de semana eu tô abençoado, rapaz. O Darli levou meu filho lá para Cabo Frio e a Isabela tá no ensaio na igreja. Mas ontem eu fui sair com a Aline, mas fui na igreja, depois eu pude sair para comer um negócio e tal. Tô de lua de mel. Obrigado. Ele tá muito feliz, viu? Obrigado. Ele tá com um grupo aqui inseparável. Isso pra gente é muito legal, porque teu filho, olha, é ouro dos pés à cabeça. Que Deus abençoe. Ele é muito bom. Quero ver ficar com Parabéns, ele 2 semanas, Darli, você falar isso aí, hein? Mas obrigado, cara. Mas Obrigado mesmo. Fica tranquilo, viu? Ele tá bem, tá ótimo, graças a Deus. Tá muito bem. Obrigado. Gente, um beijo, então. Vou correr para a igreja, tá? Fiquem com Deus aí. Um abração. Sim. Valeu. Vai com Deus. Um abraço, bom dia a todos aí. Valeu. Bom dia a todos. Deus abençoe, bom dia.